Que tipo de mãe você é? É o que eu vou explicar nesse vídeo. Muitas vezes eu recebo uma queixa corriqueira no consultório. Crianças com dificuldade alimentar. E isso vai gerar um estresse muito grande na família inteira. Porque muitas vezes a mãe vai se sentir culpada, vai achar, puxa, a culpa é minha, não come de uma forma equilibrada por minha causa. Ou então, ela quer realmente dar conta de tudo, ser uma ótima profissional, ser uma ótima mãe, ser uma boa cozinheira, ser uma boa dona de casa. Será que é possível ser uma super mulher em todas essas funções? Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. Mãe, relaxa. Nesse caso, se a criança perceber que você está cada vez ficando mais constrangida e muitas vezes mexida com a situação, ela vai usar isso contra o seu favor. E isso vai criar uma situação mais complicada e aí a dinâmica da família vai por água abaixo. Então, diante de tudo isso, eu selecionei 4 perfis muito comuns nas mães. Mãe controladora, mãe permissiva, mãe responsiva e mãe negligente. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Perfil controladora. Sabe aquela mãe que age em casa como se fosse um quartel-general, onde ela vai ditar as regras e a criança vai ter que seguir aquilo a ferro e a fogo? Será que isso é o ideal? Muitas vezes, será que essa criança não vai se sentir amedrontada e muitas vezes vai consumir e depois na hora de escapar do olhar da mãe, ela vai comer tudo que ela quiser? Será que isso é o ideal? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Os estudos mostram que mães que controlam a alimentação da criança, na hora que a criança estiver sozinha em qualquer ambiente, ela pode muitas vezes descambar e comer tudo que ela quiser. Então, cuidado com esse perfil. Mais do que trazer a criança como se ela estivesse num quartel, o importante é educar e dar limites de uma forma saudável. Caguem tudo, eu não ligo. O quê? Você tem que dizer não pra elas às vezes, sabia? Perfil negligente. Muitas vezes é comum receber mães no consultório e quando eu pergunto sobre o consumo alimentar das crianças, ela olha ou para a avó ou para a babá. Muitas vezes eu percebo que essa mãe não tem a mínima ideia do que o filho consome. E aí, como que fica uma criança nesse caso? Será que ela vai se sentir perdida? É claro, porque muitas vezes é a mãe que vai nortear o que a criança consome. Então, é fundamental que pelo menos, se a mãe não tem tempo durante o dia de se preocupar com o que ela compra e coloca na despensa ou na geladeira, que ela chegue em casa e se preocupe pelo menos em saber como que foi o dia da criança. Olha, mãe, eu fiz um desenho comigo descendo na lua. Ou então, escolher realmente pessoas aptas para poder fazer essa introdução. Muitas vezes as pessoas mais velhas, os próprios avós, podem ajudar nesse processo de orientação nutricional, fazendo com que a criança tenha uma alimentação mais equilibrada, já que ele vai ter tempo, muitas vezes, de dar um norte para o que ela deve consumir ou não. Bem-vindas, crianças! Oh, pobrezinhas devem estar com fome. A mãe permissiva é aquela que permite tudo que a criança quer fazer. Não existe o mínimo de regras. Muitas vezes a criança não toma café da manhã e de repente vai fazer essa refeição no horário do almoço. É aquele típico caso de você ver os pais correndo atrás da criança com uma colher tentando alimentá-lo de alguma forma. E quando não existe nenhum tipo de regras, o que vai acontecer? Toda a dinâmica da casa vai ficar perdida e muitas vezes isso vai gerar um desconforto tanto na família como na criança. Mas muitas vezes por os pais quererem compensar com guloseimas e tentar ser um pouco mais cool, isso vai acontecer e vai gerar um problema muito sério, que é o quê? Uma deficiência nutricional ou até casos de sobrepeso e obesidade, por conta de uma alimentação que não há regras e não tem um controle adequado do que vai consumir. Então, cuidado em ser permissivo, porque isso pode gerar déficits nutricionais e atrapalhar o crescimento do seu filho. No geral,
Eu não acredito em dietas restritivas, ainda mais quando se trata de crianças que muitas vezes têm vontade de comer algumas guloseimas. Acho isso importante de ser inserido no dia a dia, mas desde que haja um controle e um momento certo para o consumo. Então, por isso que negociar é a palavra-chave com a criança. É importante que a dinâmica da família tenha uma orientação, principalmente dos pais, para justamente deixar a criança consumir, mas em horários que realmente sejam estratégicos para esse consumo. E para finalizar, o último perfil seria a mãe responsiva. Esse vai ser o melhor dos mundos, porque é aquela mãe que tem segurança do que ela está ofertando para o filho. Muitas vezes ela vai impor limites e regras, mas de uma forma controlada. E vai fazer com que a criança coma no momento ideal. E de repente também impondo e respeitando os limites da criança, sem forçar uma barra para ela comer. Porque muitas vezes a criança não come porque ela não tem vontade naquele momento, mas nada impede dela comer numa próxima etapa e de repente num outro momento do dia. Por isso é muito importante essa segurança dos pais para poder dar o alimento no momento certo e entender que às vezes a criança pode rejeitar hoje e aceitar amanhã de uma forma muito natural. Quer uma dica? Seja responsível com seu filho e trabalhe isso de uma forma tranquila. Faça com que seu filho sinta segurança na introdução do que você vai colocar no dia a dia dele. E tente fazer com que ele participe desse processo junto com você. Isso vai dar muito mais tranquilidade tanto para o filho como para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta pra mim que tipo de mãe você é, coloca aí nos comentários. Espero você para o próximo vídeo. Um beijo, até mais!